E nosso bate-papo virtual agora é com um dos grandes ídolos do Fluminense do Rio de Janeiro, Paulo Vitor, campeão, goleiro campeão brasileiro pelo Tricolor Carioca em 1984. Paulo Vitor vai bater um papo com a gente aqui, falar um pouco sobre esse momento do Fluminense, as contratações do Flu e também essa história toda aí da Covid-19, da pandemia do coronavírus. Já estamos com ele na linha, produção? Está aí o Paulo Vitor. Boa tarde, Paulo Vitor. Prazer em receber você aqui. Muito obrigado pela sua participação com a gente no Esporte Show. Eu começo perguntando, Paulo Vitor, qual é que você... todo meu. Tá certo. Eu começo perguntando a você, um dos grandes ídolos da história do Tricolor Carioca, como é que você vê esse atual momento do Fluminense? O Fluminense atravessa as dificuldades, está tentando remontar seu time, está tentando ser mais competitivo. Como é que você enxerga, você analisa, você avalia esse momento atual do Fluminense? Na verdade, boa tarde, é Boa um tarde. prazer estar a sua oportunidade de estar participando aqui do programa. Na verdade, o Fluminense hoje está trabalhando com os pés no chão. O Fluminense não tem grandes ambições devido à falta de dinheiro. Mas o Fluminense, com essas contratações que estão vindo agora, a possível chegada do Fred, começa a remontar sua equipe. Uma que foi antes da pandemia e agora outra que será pós-pandemia, que nós não sabemos quando vai voltar o campeonato, né? É óbvio que esperamos que seja breve, mas nós temos que aguardar. Mas o Fluminense monta o seu time para ser um time competitivo sem grandes estrelas. Bom, você falou aí em time competitivo e para deixar esse time mais competitivo, a gente até mostrou já no início do programa que o Fluminense está praticamente acertado com o seu ídolo, o Fred, goleador, um dos maiores goleadores da história do Tricolor Carioca. O que é que você acha do retorno do Fred ao time do Fluminense? Ele tem 36 anos, você acha que ele ainda pode jogar em alto nível e ajudar o Flu a sonhar com outras conquistas? Sem dúvida nenhuma, o Fred é um dos últimos ídolos do Fluminense, né? Um cara que foi artilheiro por todos os clubes onde passou, foi artilheiro no Fluminense, né? Ganhou títulos no Fluminense e essa volta dele só vem engrandecer realmente ao Fluminense, pelo seu presidente, pela sua luta em ter que buscar o Fred, em remontar uma equipe que venha fazer frente a um time como o do Flamengo, que hoje o time a ser batido é o time do Flamengo, mas o Fluminense tem todas as condições, com esse time, com o meio de campo forte, com os jogadores apoiando o ataque, os jogadores chegando na frente, dando todo apoio ao Fred, sem dúvida nenhuma ele vai repetir as grandes conquistas e a grande façanha que ele teve com o Fluminense. Bom, a gente está revendo aqui, talvez você não está conseguindo ver, Paulo Vitor, algumas defesas suas na época que você jogava no Fluminense. Grande goleiro, marcou época no Flusão. E eu queria saber de você, tem um cachorro latindo aí, né? O cachorrinho. Ele nunca late, realmente ele nunca late, mas hoje ele resolveu latir. Hoje ele está dando aí a sua contribuição. Olha, então voltando... Hoje ele está dando a minha contribuição dele aqui comigo. Tá certo, Paulo Vitor. Então, voltando à pergunta, Paulo Vitor, você que foi uma das feras da posição de goleiro no futebol brasileiro, tinha apenas 1,79 m de altura, é considerado até uma altura um pouco baixa para goleiro, mas você realmente fez história no nosso futebol e também no Fluminense, claro. Então, eu queria saber de você, que é especialista na posição, quais são os grandes dessa posição hoje no nosso futebol brasileiro? Quem são os goleiros que você apontaria como, assim, os caras que estão realmente no topo na posição de goleiro no Brasil? Então, Lorena, na verdade, só corrigindo aí essa altura, eu não tenho 1,79 m, eu tenho 1,86 m. Ah, tá certo. Eu tenho 1,86 m, né? Apesar que 1,86 m hoje para goleiro é um goleiro baixo, pelo que pede o futebol brasileiro hoje. Hoje nós não temos grandes goleiros, mas temos goleiros grandes, né? É verdade. Goleiro de 1,98 m, 2 metros. 2 metros. Aí, né? Eu sempre falo que goleiro, ele não precisa ser tão alto que não dê para chegar embaixo, não precisa ser tão baixo que não dê para chegar em cima. Então, eu acredito que um goleiro de 1,80 m a 1,88 m é o ideal para o goleiro, devido à sua elasticidade, devido à sua explosão, né? E devido à sua velocidade. Então, eu acho uma altura sensacional. Então, 1,86 m eu estou dentro do parâmetro de goleiro do futebol brasileiro. Bom, então os nomes que você disse, aliás, você acabou não citando ninguém, mas tem um goleiro aí que está chamando a atenção do mundo inteiro, que é o Alisson, goleiro da seleção brasileira e também do Liverpool da Inglaterra. Você acha que o Alisson não é um dos maiores goleiros hoje no mundo inteiro?
Não, sem dúvida nenhuma. Eu ia terminar ainda de responder a pergunta. Né? O Alisson hoje está num patamar diferente, né? Mas para ele ter sido o melhor do mundo, ele teve que sair para jogar na Europa. Porque senão ele estaria enquadrado dentro dos padrões do futebol brasileiro. Se você for olhar, o Alisson no Internacional era o quarto goleiro, né? Era a reserva do Muriel, hoje titular no Fluminense. Né? Então, ele precisou sair para a Europa, jogar num time de ponta para ser escolhido o melhor goleiro do mundo, que é difícil hoje você ser comparado a um jogador de ataque, ser comparado como o melhor do mundo e ser consagrado com isso. O Fluminense está bem servido hoje de goleiro, Paulo Vitor. Tem lá o Muriel, né, que é irmão do Alisson, né? Do Alisson. Bom, nós estamos muito bem servidos de goleiro hoje. Hoje nós temos o Marcelinho com 16 para 17 anos, que já é campeão mundial com a Sub-17. Nós temos o Marcos, que veio da Portuguesa, temos o Marcos Felipe, que é um grande goleiro, e temos o Muriel. O Marcos Felipe já mostrou o cartãozinho de visita dele, o Muriel tem que trabalhar muito, se cuidar para não perder a posição. Né? Tá vendo aí o Marcos? E o Marcelinho corre por fora aí, né? Pegando mais experiência, quem sabe chegar aí, ser um dos grandes ídolos do Fluminense também. Para encerrar, Paulo Vitor, eu queria saber de você, o que é que você acha desse retorno do futebol diante dessa pandemia que afeta não só o Brasil, mas o mundo inteiro? O futebol carioca, o futebol no Brasil como um todo está se movimentando para retornar agora em junho. Particularmente, o que é que você acha desse retorno? É precipitado ou acha que realmente está na hora? Qual a sua opinião? Olha, é muito precipitado, muito mesmo. Se fosse por mim, não voltaria 100% de tranquilidade. Mas nós não temos essa garantia, entendeu? Mas não tem onde tirar o salário, a economia está caindo. Essa economia se recupera, vidas não se recuperam. Verdade. Entendeu? E nós estamos aí perdendo muitas vidas. O surto está aumentando, a pandemia ela aumenta a cada dia, as mortes aumentam a cada dia. Então a gente fica preocupado, certo? Mas os jogos vão ser sem torcedor. Não interessa se é sem torcedor, você está em contato. Mas vai fazer teste todo dia. Mas será que você vai fazer um teste segunda, quarta, sábado, domingo? Segunda, quarta, sábado e domingo, você tem que fazer teste nos treinamentos? Não é fácil, não é fácil. Eu sou contra. Eu parabenizei o Mário Bittencourt, como parabenizei o diretor do Botafogo, que não assinaram aquela carta. Né? Eu acho que os clubes têm que se mobilizar para isso, os sindicatos têm que se mobilizar para isso. Eu acho que só tem que voltar na hora certa, no momento certo. Nós temos que fazer a nossa parte, certo? E para que não ocorram mais mortes aí no Brasil, a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Tá certo. Queria agradecer então ao Paulo Vitor, ex-goleiro do Fluminense. Próximo domingo, Paulo Vitor, tem bolo de aniversário, né? Completando 63 anos. Acertei? Eu errei a idade, errei a altura, mas a idade. Errou a altura, mas não pode falar não, vô. Nós estamos numa fase agora de regressão. Tá certo. Era 62 para 63, agora é 62 para 61. Tá certo. Paulo Vitor Paulo Vitor que é paraense, né? Paraense, não é isso, Paulo? Natural de Belém, mas fui criado em Brasília, sou candango. Moro em Brasília hoje, né? Moro em Brasília atualmente, né? Voltei para o lugar onde comecei a jogar futebol, minha terra. Brasília, eu sou Belém, eu só nasci, sou natural de Belém. Saí de Belém com 20 dias de nascido. Só fui conhecer Belém depois que eu já estava no Fluminense. Tá certo, Paulo Vitor. E o Nóbrega Júnior, que é diretor aqui da Guerreiros Tricolores, uma torcida organizada do Piauí, do Fluminense, né? Tá mandando um grande abraço para você. Falei com ele hoje e ele tá aí acompanhando, inclusive, ao vivo, a sua entrevista. Então, Paulo Vitor, muito obrigado mais uma vez pela participação. Agradeço a ele. O Nóbrega é um irmão, é um amigo que eu tenho no Piauí. Porque a amizade a gente não compra, a gente conquista. E ele, o Alexandre e outras pessoas lá que eu tenho lá no Piauí, que são meus amigos mesmo. Então, eu quero mandar um abraço a todos eles que estão aqui nos assistindo. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, então. Paulo Vitor, ex-goleiro do Fluminense, falando aqui ao vivo com a gente no Esporte Show.